Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva. Nós estamos falando sobre a Constituição Federal de 88. Chegamos ao artigo 7º, parágrafo 8º da Constituição Federal. Nós vamos falar hoje sobre a inelegibilidade dos militares. Seguindo o nosso roteiro, nós estamos tratando das inelegibilidades, falamos sobre a inelegibilidade absoluta e também já alguns exemplos da relativa. Hoje nós vamos falar sobre a inelegibilidade dos militares. No artigo 14, parágrafo 8º, nós temos o quê? O militar alistável é elegível atendidas as seguintes condições. Inciso 1. Se contar com menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Inciso 2. Se contar com mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. É um parágrafo bem simples de entender e já dá para visualizar através dele que a Constituição Federal ela até permite que os militares sejam elegíveis, mas traz aqui algumas condições dada a incompatibilidade do serviço militar com este tema. Bom, aqui no parágrafo 8º diz o quê? O militar alistável. O que a Constituição está dizendo para você? Que existem militares que não são alistáveis, são inalistáveis. E apenas para lembrar, qual é o militar que não é alistável? E inclusive nós falamos, é uma inelegibilidade absoluta. São os conscritos, os recrutas, tá? Nós falamos na aula do parágrafo 4º. Então, o militar alistável, ele é elegível, desde que atendidas as seguintes condições. Ou seja, o militar alistável, ele será elegível, mas vai ter que atender algumas condições. Quais são elas? Se tiver menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Presta bastante atenção. O inciso 1º ele é categórico. Se contar com menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Não importa o militar que se candidatou e que não tenha mais de 10 anos de serviço, ele será afastado. E não importa se ele vai perder ou ganhar as eleições. Perdendo ou ganhando, ele deixa de ser militar. Ele será afastado da atividade. Se você é militar e está pretendendo concorrer a algum cargo na política, faça de tudo para ganhar as eleições, pois senão você não será nem um político, nem um militar. No inciso 2º nós temos o quê? Se contar com mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior. Aqui há algumas considerações a fazer. O militar com mais de 10 anos de serviço, ele goza de um privilégio. Quando ele inicia sua candidatura, ele passa a ser agregado pela autoridade superior. E deixa de prestar, ele fica licenciado das atividades externas. Ocorrendo a eleição, sendo ele eleito, ele passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Vamos explicar melhor. O militar com mais de 10 anos, quando inicia sua candidatura, ele fica agregado. Se não eleito, ele volta ao serviço militar, volta para o cargo que ele ocupou, tudo fica normal. Agora, se eleito, no ato da diplomação, ele automaticamente passa para a inatividade. É uma espécie, é a aposentadoria dos militares. O que você precisa gravar para a sua prova? É no ato da diplomação que isso acontece. Você precisa gravar a regra dos 10 anos e gravar que no ato da diplomação ele passa para a inatividade. A banca de concurso vai dizer no ato da posse e você não vai errar essa questão porque você assistiu a aula do canal. Bom, basicamente, nós temos o pleito, que é o dia da votação. Nós temos a diplomação, apenas para acrescentar conhecimento, ou se você vai fazer uma prova de direito eleitoral. Diplomação nada mais é que o ato pelo qual, em solenidade formal,
previamente marcada, os tribunais eleitorais entregam os títulos que dão aos candidatos como eleitos. É a entrega do diploma. Geralmente acontece em dezembro, antes do recesso, tá? Até porque no início de janeiro os candidatos tomam posse. É o início do exercício da função. E isso está onde? Está no Código Eleitoral, no artigo 215. Os candidatos eleitos, assim como os suplentes, receberão diploma assinado pelo presidente do Tribunal Regional ou da Junta Eleitoral, conforme o caso. E se você tem um pouquinho mais de curiosidade, o diploma deverá constar o nome do candidato, a indicação da legenda sobre o qual concorreu, o cargo para o qual foi eleito ou a sua classificação como suplente e, facultativamente, outros dados a critério do juiz ou do tribunal. Então, grave, a partir do ato da diplomação, ele passa para a inatividade. Gravou essa regra? Fácil, fácil, acerte na prova, não me erre essa questão, tá? Na próxima aula nós vamos falar sobre o parágrafo 9, 10 e 11 do artigo 14. Nós vamos falar sobre a impugnação de mandato eletivo. Vou te passar umas dicas importantes de prova, tá? Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.